Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula da unidade 1 do módulo 4 da disciplina Marketing Digital e Mídias Sociais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 4 tem como título Padrões de Consumo e Comportamento no Comércio Eletrônico e a unidade 1 tem como título Comportamento do Consumidor e Atendimento ao Cliente no Comércio Eletrônico. O objetivo de aprendizagem desse módulo é identificar os novos padrões de consumo e comportamento no comércio eletrônico. E o texto base da nossa leitura é o livro Web Marketing, da Isadora Assad, mais especificamente o capítulo 2, das páginas 22 a 38. Esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos falar rapidamente sobre o processo de decisão no marketing 4.0. Então, a informação tem se tornado um elemento chave no marketing 4.0. Relembrando, o que é isso? A gente tem uma evolução do marketing ao longo do tempo, marketing 2.0, 3.0, e agora, atualmente, nós temos a versão, ou a chamada 4.0. Qual é a sua principal característica? Nós temos agora, principalmente por conta do advento da internet e da velocidade da comunicação, nós temos o consumidor que ele é mais conectado e, por isso, ele é mais ativo também no processo de compra. Então, antigamente, nós tínhamos o consumidor que era passivo, ele ouvia as informações e pronto, ele reagia a isso. Hoje não, hoje nós temos o consumidor que ele também fala com a marca, ele também interage, ele comenta, ele compartilha, ele pode pegar uma informação e adaptar, inclusive, na hora de compartilhar, Pode gerar algum tipo de alteração numa imagem, um texto, um som, ou simplesmente pegar a informação e compartilhar junto de um comentário dele. Isso também dá a sua visão para aquilo que está acontecendo. Além disso, além de comentar e, de alguma forma, interagir com as próprias marcas, nós também temos um consumidor que interage no grupo de consumidores. Então, há comentários, sugestões, recomendações, que acaba também potencializando a recomendação boca a boca. Então, nós temos hoje o consumidor que ele é muito mais ativo, ele vai ser o protagonista do processo de compra, Tem muito mais informação para tomada de decisão, Então, nós temos um novo perfil de consumidor. E cabe a nós, aí, profissionais do marketing, especiais do marketing digital, entender, conhecer esse consumidor, para que a gente possa tomar as melhores decisões pensando nesse consumidor, naquilo que ele quer consumir, nas suas necessidades, nas suas dores, nos seus desejos e vontades relativos ao consumo. Então, a comunicação de algo nem sempre é suficiente para fazer com que o indivíduo escolha adquirir o produto que foi divulgado. Então, a comunicação, ela é um dos pilares da maneira que a empresa chega até o consumidor, Então, a comunicação é uma forma, mas pensando no próprio produto, a embalagem, as informações que estão lá, os outros conteúdos de marca, as outras ativações que a empresa faz, tudo isso vai colaborar para que o consumidor compre ou não um produto. Além de outras características, como o próprio produto, a facilidade do acesso para esse produto. Então, às vezes eu tenho informação, até eu quero comprar o produto, mas ele não está disponível para mim, ou ele está disponível com um prazo, um frete muito longo, que pode inviabilizar a minha compra, ou também questões de preço, também podem influenciar nesse processo de compra. Às vezes eu tenho interesse, tenho intenção de comprar, mas naquele momento o preço está muito alto para mim, então não tenho condições de comprar aquele produto, ou aquela marca específica que eu teria desejo. Então, a gente sempre tem que lembrar que o processo decisório, ele é complexo, ele é multifatorial. Então, é uma série de variáveis, de características, de questões que podem influenciar o processo de compra, Pensando numa compra online, até a velocidade da conexão do consumidor pode impactar na compra. Então, se eu estou tendo muita dificuldade de acessar o site, não carrega, é lento, isso pode fazer com que eu não compre naquele momento. E aí, essa compra ela pode nem acontecer depois também. Algo pode mudar na percepção do consumidor, ele não efetuar a compra. Então, é sempre algo multifatorial, Cabe a nós entender esses vários fatores, e dentre aqueles que nós temos mais acesso ou mais controle, efetuar a nossa gestão. Então, hoje nós temos um processo de decisão de compra que é classificado como 5 As. Vamos ver aqui rapidamente o que cada um desses As significa. Então, o primeiro é assimilação. Então, nessa fase, ocorre o primeiro contato com a marca, seja por meio de canais de comunicação ou por conversas informais com familiares e amigos. Então, aqui na assimilação,
nós temos ainda o chamado de prospect. O que é isso? É alguém que não é ainda um consumidor, é um consumidor em potencial. É alguém que eu estou prospectando, né? Estou aí sondando para que ele se torne o meu consumidor. Então, o primeiro contato, ele deve ser relevante, porque a partir desse primeiro contato que pode gerar ou não uma intenção, um interesse do consumidor em conhecer mais a marca, em conhecer os produtos dela, entender o mix de produtos, enfim, buscar mais informações. Então, o primeiro passo é a assimilação. E aqui é interessante a gente notar que pode ser algo feito pela empresa, mas também pode ser algo que aconteça aí sem o controle da empresa. Então, uma conversa com os amigos, um post que ele viu de um terceiro, não necessariamente da própria empresa, né? Então, são várias as possíveis fontes de informação nesse ponto aqui da assimilação. É o primeiro contato que o consumidor vai ter com uma marca ou com um produto específico. O segundo A é a atração. Então, isso ocorre quando o prospect, né, essa pessoa que está aí, que a gente está sondando, está prospectando, tem um novo contato com a marca. Então, já é pelo menos o segundo contato. E aí sim ele é atraído por ela. Então, no primeiro contato, eu estou aqui conhecendo aquela marca, né? Pode haver atração nesse primeiro contato? Pode haver. Mas aqui, a priori, eu estou só conhecendo, sabendo que existe, né? Não tenho ainda informações, muitas informações, não tenho ainda muito conhecimento sobre aquilo. Um segundo ponto, nessa atração, aí sim, esse contato me gera uma atração, né? Então, isso pode ser junto, pode ser separado, mas aqui a diferença principal é que, de fato, o consumidor ele tem uma atração por aquela marca. Então, ele quer saber mais, né? Então, a gente tem aquela questão de você ter um tipo de comunicação e no final lá você tem um botão. Clique aqui se você quer saber mais sobre isso, deixe seu contato se você quer saber mais sobre isso, enfim. O que é? É justamente você estar mensurando o nível de atratividade da sua postagem. Então, de 100 pessoas que veem o seu post patrocinado, por exemplo, impulsionado, como a gente viu nas unidades anteriores, dessas 100 pessoas que viram, eu tenho aí 20 que clicaram em saber mais, ou que entraram no link, entraram na página da marca. São o quê? Então, eu tenho 20%, né? 20 pessoas de 100 que tiveram uma atração por aquela marca, que se sentiram atraídos por aquela comunicação, né? Então, essa é a primeira atitude em relação à marca, né? A atitude é o quê? A maneira que eu me sinto em relação à marca, a maneira que eu me posiciono em relação a ela. Então, aqui eu tenho um começo de uma criação de uma atitude favorável a essa marca, e a gente sabe que a atitude é um dos predecessores da intenção e do comportamento de compra. Então, se eu tenho uma atitude positiva, que pode nascer nesse momento, isso pode me levar no futuro a comprar a marca, a comprar aquele produto. Então, a atração é o nosso segundo A nesse processo de decisão no marketing 4.0. Terceiro A é de argumentação. Então, eu já conheço a marca, já gosto da marca, então já tenho uma atitude, já tenho um pouco mais de informações, né? Agora eu quero o quê? Conhecer melhor, conhecer mais profundamente a marca, conhecer a marca nos seus detalhes. Então, aqui eu quero saber agora questões de preço, de prazo, de mix de produtos. Vou buscar mais fortemente as recomendações de outros clientes, de outros consumidores, para saber se aquilo é favorável ou não. Posso pesquisar no site de recomendação, né, como Reclame Aqui, ou outros semelhantes. Posso começar a procurar promoção de vendas, promoção de preço. Então, aqui eu quero agora saber mais sobre aquela marca, conhecer mais informações a respeito daquilo. Eu também vou analisar a marca, né, coletando informações de diversas fontes, como eu falei agora. Então, você pode aqui não só buscar informações no próprio site da marca, mas sim de diversas fontes, das mais variadas possível. E ao final desta terceira fase da argumentação, o consumidor, via de regra, vai estar pronto para tomar uma decisão, né? Quais seriam? Ou eu posso comprar aquele produto, né? Ou posso comprar o produto no futuro, né? Então decido comprar em algum momento, ou eu posso decidir não comprar aquele produto, não comprar aquela marca, né? Via de regra, a gente vai caminhar para uma decisão nesse sentido, se eu vou me tornar um consumidor ou não, né? Pode ser que eu compre e eu me sinta, por exemplo, insatisfeito, não compre mais, mas tudo bem. Nesse primeiro ponto, eu decidi comprar a marca, experimentar aquela marca, né? Então, estou considerando comprar aquela marca. O quarto ponto aqui, o nosso quarto A, é de ação, né? Então, aqui o prospect, né? Que é aquela pessoa que eu estava prospectando, estava sondando, estava aí tentando convencer a comprar meu produto, aqui de fato ele compra, então ele se torna um consumidor verdadeiro do meu produto.
E o nosso quinto A é de apologia, né, ou de depreciação, que é o seguinte: o que acontece após o consumo. Então, o consumidor ele vai gerar um movimento de apologia, de recomendação, ou de não recomendação, de depreciação. Então, aqui é o boca a boca, que vai ser resultado da experiência do consumidor com aquele produto, experiência que vai ser comparada com a expectativa que foi criada em todos os 3 passos anteriores, né? Anteriores à ação. Então, eu conheço a marca pela primeira vez, começo a buscar mais informações, né? Vou tendo mais informações, então chega no momento decisório. Então, tudo esse buscar informações, isso vai gerando no consumidor uma expectativa, né? Cabe a nós, profissionais de marketing, justamente conduzindo ele na construção dessa expectativa. Eu não posso construir uma expectativa muito baixa, porque senão ele pode até desanimar e não querer comprar. Mas se eu faço, né, gera uma expectativa muito alta nesse consumidor, é mais difícil de eu torná-lo satisfeito, porque a expectativa dele era muito alta, é mais difícil de eu conseguir alcançar. Então eu tenho que ter aí uma boa dosagem nessa construção de expectativa, para não prometer algo muito difícil de entregar depois. Ok, fiz esse trabalho de construção da expectativa, ele compra e ele vai comparar isso, né? E aí o meu papel, muitas vezes, é num pós-compra, num pós-venda, de administrar esse resultado, né? Se foi positivo, ótimo, então isso vai gerar satisfação e apologia ou recomendação. Se não foi positivo, isso pode gerar um processo de depreciação, de uma recomendação negativa. E aí cabe à empresa tentar contornar isso de alguma maneira, entendendo justamente qual foi o motivo que levou o consumidor a não ficar satisfeito com aquele produto. Então, nós temos aqui um quadro, resumo, desse processo de compra no Marketing 4.0 baseado nos 5 As, né? Então, nós temos aqui, nessa primeira lâmina, as etapas 1, 2, 3. Então, na primeira etapa, assimilação. O que ocorre? Eu descubro a existência da marca e aprendo sobre ela, sobre os seus concorrentes, né? Sobre aquele mercado como um todo. Aqui, né, as impressões do consumidor geralmente é o seguinte: ó, eu sei que a marca existe. É isso que ele aprende nessa etapa. A segunda etapa da atração, né? O consumidor agora se sente atraído pela marca e começa a considerá-la para uma escolha. Então, é uma das opções de escolha. Se eu tenho um processo positivo, eu gostei da marca e começo a pensar nela. Se é negativo, eu não gosto dessa marca e acabou aí a minha relação com ela. A terceira etapa é de argumentação. Então, aqui eu vou buscar informações mais detalhadas sobre a marca, uma vez que eu já considero ela uma opção de compra. E aqui, um resultado positivo, o consumidor está convencido de adquirir a marca, e um resultado negativo, ele não está ainda convencido a adquirir a marca. Não significa que ele não quer comprar, mas ele ainda não está convencido a adquirir. Na nossa quarta etapa de ação, né, ele compra o produto e utiliza, né, podendo ter uma experiência positiva ou negativa. Se a experiência foi positiva, né, estou comprando e usando com frequência, né, estou recomprando eventualmente. E negativa, comprei, usei e tive uma experiência ruim. Isso leva para a quinta etapa de apologia / depreciação, onde o consumidor ele vai se tornar um defensor ou um depreciador, dependendo da experiência que ele teve na etapa de ação. Então, aqui um resultado positivo leva a uma recomendação e defesa da marca, e um resultado negativo leva a não recomendação e uma defesa das outras marcas, uma defesa das marcas concorrentes. Então, esse aqui é, resumidamente, o processo decisório, baseado nesse modelo de 5 As, pensando especificamente no marketing 4.0. Pensando nisso, pessoal, a gente tem que considerar, melhor dizendo, sempre a questão de mapear o caminho do consumidor. Então, se eu entendo que o consumidor ele tem um primeiro contato com uma marca, né, lá na primeira etapa, e aí isso vai se conduzindo, né, ao longo das etapas, para que ele compre a minha marca, e aí avalie se gostou ou não, se foi positivo ou negativo, eu tenho que entender que isso, então, aconteceu ao longo de um caminho. Isso pode ser rápido, né, pode acontecer em poucos minutos, em alguns dias, ou às vezes até demorar isso ao longo de vários dias, de algumas semanas, pode ser mais demorado, dependendo do que está sendo comprado. Mas, independente do tempo que vai ser passado, o consumidor ele está caminhando ao longo de etapas, ao longo de processo, ao longo de decisões na cabeça dele. Então, eu como gestor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar em ações específicas para cada uma das fases. Então, por exemplo, se eu estou aqui pensando inicialmente na primeira fase, né, que é o primeiro contato com a marca, eu quero o quê? Eu quero que o máximo de pessoas tenha contato com a marca, sabendo que quem vai passar para a segunda etapa de atratividade ou de atração pela marca
Não vai ser todo mundo, né? Pode ser um número menor, pode ser um número maior, mas vai ser um percentual desse total de pessoas que conheceu a marca pela primeira vez, né? Isso funciona como um funil, então vai diminuindo a quantidade de pessoas. Sabendo disso, eu tenho que pensar o seguinte, ó, na primeira etapa, o meu objetivo é que o máximo de pessoas conheçam o meu produto, a minha marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação de massa. Eu vou passar isso para várias pessoas. E aí eu vou monitorando quem vai entrando no meu link, quem vai clicando em saber mais, quem vai caminhando no processo. Até para que eu possa ter uma clareza maior de quem são essas pessoas. Há um perfil, há um padrão no comportamento ou nas características de quem clica em saber mais. Se eu consigo identificar esse perfil, esse padrão, eu começo então a identificar quem é o meu público-alvo, quem são os consumidores que têm interesse no meu produto. E aí, na segunda etapa, né, de atração, eu posso fazer uma comunicação que seja específica para esse público. Eu vou direcionar, por exemplo, o meu impulsionamento da mensagem, da comunicação, na minha rede social, só para esse público específico, pessoas de tanto a tantos anos, pode ser homens ou mulheres, dependendo do tipo de produto, que tem interesse em tais assuntos. Então, eu faço direcionado para esse público. E aí eu vou desenhando, então, objetivos e ações específicas, pensando em cada etapa até a compra. E como eu falei para vocês, o pós-compra também. Porque o consumidor satisfeito, ótimo, então eu vou sempre lá trabalhando com ele para ele continuar leal, né, fidelizado à minha marca. E o consumidor que ficou insatisfeito, eu tenho que entender o que aconteceu, né? Qual foi a falha nesse processo de consumo, de compra, ou até de criação da expectativa, para que eu possa reverter isso. Se não para esse consumidor, para os futuros consumidores, porque no final eu tenha mais pessoas satisfeitas do que insatisfeitas. Então, eu tenho que mapear as experiências positivas, lógico, né? Dependendo do tipo de serviço que eu estou prestando, do produto que eu estou vendendo, eu vou gerando isso, um grande conjunto de dados, demonstrando essas experiências positivas, até para validar o meu produto, demonstrar isso para os outros clientes depois, com relatos e coisas do tipo. Mas também é importante que eu mapeie as experiências negativas, entender o que deu errado, né? Lógico, não vou ficar divulgando, né? Olha, tantas pessoas aqui tiveram experiências negativas. Não é esse o papel. O papel é entender o que aconteceu e, a partir disso, tentar reverter esse problema, corrigir o percurso. O foco, pessoal, deve ser na fidelização e não na venda. Então, a venda em sequência, né? O consumidor que compra várias vezes, isso acontece porque ele se tornou leal, porque ele ficou fidelizado à minha marca. Então, se eu foco na fidelização, lógico, consequentemente, a venda vai acontecer. Mas se eu foco apenas na venda, isso pode me gerar um tipo de padrão de comportamento ou cultura de empresa de curto prazo. E importante é vender, importante é vender. E aí eu não me preocupo com depois, se o consumidor gostou, se ele avaliou positivamente, se ele está me recomendando ou está me depreciando por aí, o que ele fala de mim, né? E aí, eventualmente, eu posso ter uma empresa que é muito efetiva em vender uma primeira vez, mas que não retém público. E aí vai ficando complicado de se tornar sustentável ao longo do tempo. Isso pode fazer com que, no longo prazo, eu não tenha mais sucesso e a empresa vá à falência, né? E eu preciso lembrar que o processo ele pode ser rápido ou demorado. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de ocasião de compra e também do próprio produto que eu estou vendendo. Então, tem produtos que vão demorar mais para que esse processo ocorra. Então, por exemplo, se eu vou vender casas, né, as pessoas vão comprar uma casa, isso não vai acontecer em poucos dias, né? Geralmente as pessoas pesquisam, visitam, né, visitam mais de uma casa, pensam, aí vão no banco ver questão de financiamento, se for esse tipo de compra, e isso pode demorar até meses, dependendo da pessoa e das condições, né? Se eu vendo algo, um serviço, um produto mais simples ou de menor envolvimento, isso vai acontecer muito rápido, né? A pessoa pode conhecer minha marca e no mesmo dia efetuar a compra, e no dia seguinte fazer uma recompra, por exemplo. Então, eu tenho que entender como o meu produto se comporta, qual é o giro do meu produto, né? Como ele se comporta diante do consumidor. E aí eu vou me organizando em função disso. E também entender, pensando nessas várias etapas, esse funil que começa com conhecer a marca e termina com vender, como que isso vai se conduzindo, né? Onde eu estou perdendo mais pessoas, onde eu estou perdendo menos pessoas. Então, isso pode me ajudar também a ter um processo de gestão mercadológico mais direcionado
para o meu problema específico, né, para aquilo que realmente vai trazer um ganho, um salto de produtividade, de eficiência e de rentabilidade para a minha marca. Diante disso tudo, nós temos o chamado de inbound marketing. O que é isso? É a forma como as pessoas se relacionam com as marcas. Isso vai impactar diretamente na tomada de decisão. Então, hoje nós vivemos na era do marketing de relacionamento, tá? É aquilo que a gente acabou de falar. O foco não é a venda, o foco é a fidelização. E fidelização tem a ver com relacionamento de longo prazo de uma pessoa com uma marca, com um produto específico, né? De pessoa ou de grupo de pessoas, né? Então, esse é um ponto, isso é fato. Nós vivemos na era do marketing de relacionamento. E esse relacionamento, ele pode se dar, logicamente, no ambiente virtual, no ambiente digital. E aí entra as ferramentas do marketing digital, como a gente tem visto ao longo dessa disciplina. Esse é um ponto. O segundo ponto, né, é que o consumidor ele está mais proativo. Isso também em função do maior acesso à informação. Então, ter mais informação permite que eu consiga chegar mais ao consumidor, eu consiga prestar mais serviços para ele, oferecer mais conteúdo para ele, né? Mas assim como eu consigo fazer isso, os meus concorrentes também conseguem fazer isso. Então eu tenho um consumidor que tem muito mais informações à disposição dele. E isso faz com que, pensando numa compra racional, eu consiga ter uma visão clara de todos os produtos e decidir da melhor maneira possível. Então eu tenho um consumidor que ele é mais proativo, né? Ele tem mais condições de negociar com as empresas, de pedir desconto de preço, de entender quais são as opções que ele tem disponível, né? Colocar na balança tudo aquilo e tomar uma decisão melhor para ele. Então, isso faz, pessoal, com que o processo de concorrência, de competição, ele também se torne mais acirrado. Então, nesse contexto, um bom relacionamento, um relacionamento duradouro com o meu consumidor, isso vai me trazer mais sucesso ainda, mais condições de ter sucesso no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, o inbound marketing, ele se define como uma série de ações que buscam justamente atrair o consumidor de maneira voluntária para os conteúdos gerados por uma marca. Essa aqui é a definição de Gomes 2018. Então, aqui no inbound marketing, diferente do marketing tradicional, o consumidor ele encontra a marca via o conteúdo que ela gera. Então, no marketing tradicional, a marca vai até o consumidor, ela busca o consumidor. O foco é a venda. No inbound marketing, o foco, pessoal, é no relacionamento. Então, eu gero relacionamento, eu gero conteúdo, gero informação, e o consumidor que busca essa informação, ele pode chegar até a minha marca, ok? Então, vamos ver aqui quais são as etapas do inbound marketing. Nós temos aqui 5 etapas: atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Então, são essas 5 etapas do inbound marketing. Vamos conversar aqui rapidamente sobre cada uma dessas etapas. Então, aqui, ó, olhando isso no funil, nós temos aqui a atração, né? Primeira etapa aqui do nosso funil de vendas no inbound marketing. Conversão, relacionamento e vendas. Percebam que isso aqui é desenhado num funil e a análise está do lado, né? Por quê? Porque a análise é do quê, pessoal? A análise dos dados, das informações, de tudo que aconteceu durante esse processo de comunicação com o meu consumidor. Então, tudo aquilo que vai acontecendo eu vou analisando. Esse é um ponto interessante de se observar nessa figura aqui. O segundo ponto, pessoal, é a maneira que o funil é desenhado. Então, nós temos aqui justamente um desenho de funil. Então, aqui por quê? Porque eu sei que de uma etapa para outra, eu vou perdendo pessoas. Ou seja, de 100%, de 100 pessoas que sentiram atração por aquela informação, nem vai todo mundo vai converter. Não são todas as pessoas, melhor dizendo, que vão se converter para aquele produto, para aquela comunicação. Então, há uma queda. Então, por isso que eu tenho esse desenho de funil. Então, de 100 pessoas que tiveram atração, 50 podem ter conversão. Dessas 50, 35 podem ter um relacionamento. Dessas 35, eu tenho, 20 vendas, por exemplo. Então, esse aqui é um exemplo de definição e de distribuição do funil ou de pessoas ao longo desse funil. Então, entender justamente essas taxas de conversão ao longo do funil também é uma informação importante para o gestor, porque isso pode demonstrar os pontos fortes e fracos da minha marca ao longo do processo de compra. Então, por exemplo, eu tenho uma grande atração e uma baixa conversão. Depois da conversão em diante, aí as taxas são muito altas. Então, por exemplo, eu tenho uma atração de 100 pessoas, 20 chegam à conversão.
Dessas 20, 18 tem relacionamento. Dos 18, 15 tem venda. Então, percebam que a taxa de conversão ela é bem alta, né, nessa parte de baixo. Mas ela é baixa nessa parte mais alta do funil. Então, isso demonstra que eu tenho que trabalhar justamente o quê? Nessa conversão entre atração e conversão, nessa taxa de pessoas que vai caindo de um para o outro. Então, isso é um aprendizado que eu tenho olhando esse funil aqui. Então, essa ferramenta, pessoal, ela é relativamente simples de ser utilizada, mas eu tenho várias análises que eu posso fazer olhando para ela. Além disso, né, ao olhar para o meu próprio funil, eu também posso observar o funil das minhas marcas concorrentes. Então, aqui está o meu funil de vendas, pensando aqui no inbound marketing. Eu posso aí, através de dados de pesquisa, ou aquilo que eu vou encontrar disponível, entender como isso acontece para os meus concorrentes. Então, o meu funil, ele é similar? Eu tenho as taxas parecidas com o principal concorrente, né? Eu tenho valores maiores, menores, são coisas que eu posso tentar entender, né? Se eu tenho, por exemplo, uma taxa de conversão grande entre essas 4 etapas, mas a minha atração inicial é pequena, poucas pessoas se sentem atraídas, isso é um indicativo de que eu tenho que fazer o quê? Aumentar a quantidade de pessoas atraídas, porque isso vai fazer com que automaticamente, né, entre aspas, eu tenho também valores altos em cada uma dessas etapas do funil. Então, aqui eu tenho vários aprendizados que eu posso tirar, né? E aprendizados que me levam a tomada de decisão na gestão em função de olhar esse processo aqui do inbound marketing, desse funil de vendas no inbound marketing. Então, aqui, pessoal, a gente precisa lembrar também que, além disso, né, nós temos sempre uma questão que é a influência das emoções sobre o comportamento de consumo. Então, nós somos consumidores racionais, né? Nós comparamos preço, comparamos os produtos, comparamos o prazo de entrega, enfim, nós analisamos o produto e os produtos, melhor dizendo, racionalmente, mas nós somos seres racionais, mas também seres emocionais. As nossas emoções também vão impactar no processo de compra. E dependendo da situação, pessoal, a gente pode ter compras mais racionais, compras racionais/emocionais e compras mais emocionais. Ao ponto que eu posso ter uma compra puramente emocional, às vezes uma compra por impulso, né? Uma compra aí onde a minha razão ela não toma partida, ela não toma parte naquilo, né? Se fosse uma compra racional, eu não teria feito, mas com uma questão emocional, eu efetuei aquela compra. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, o consumidor ele é racional, isso significa o quê? Eu tenho que dar informações, eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ser uma boa escolha do ponto de vista racional, mas o consumidor também é emocional, então também tem que pensar em uma comunicação emocional, um relacionamento que busque, que leve para a emoção, algo que também gera esse tipo de sentimento no consumidor, que isso pode potencializar a razão e levar para uma compra, ou até não, levar para compras puramente pela emoção. E aí nós temos aqui, segundo o Rocha 2015, alguns gatilhos mentais que vão evocar emoções nos consumidores. Então nós temos aqui 5 gatilhos mentais que vão evocar emoções: autoridade, senso de comunidade, necessidade de conversa, antecipação e escassez. Então, a autoridade, pessoal, é o quê? É um sentimento, um gatilho mental no consumidor de que aquela marca ou aquele influenciador, aquela pessoa, ela sabe do que ela está falando. Então, é um gatilho de autoridade ou de credibilidade da fonte. Então, se eu creio, né, se eu acredito que quem está falando aquilo é uma autoridade, isso me leva a ter uma maior tendência em acreditar naquilo e eventualmente querer comprar aquele produto ou seguir aquela pessoa, buscar um relacionamento mais próximo. O senso de comunidade e a necessidade de conversa é justamente a ideia de que nós somos seres sociais e que gostamos de viver em sociedade. Então, eu ter a possibilidade de um relacionamento com a marca que me leva a um relacionamento com outros seguidores, outros consumidores, e que vão fazer com que eu tenha a possibilidade de ter conversas ricas, que me gerem aí um sentimento positivo, isso também vai gerar uma emoção nos consumidores, um sentimento de pertencimento que pode me levar a consumir aquele produto.
A antecipação e a escassez estão relacionados com a disponibilidade do produto. Então, aquilo de ter um sentimento de antecipação naquilo que eu vou sentir, né, aquilo que eu vou ter de experiência ao comprar um produto, e a questão da escassez é naquela perspectiva de que aquilo que é escasso, que é raro, é uma coisa que eu quero, que eu preciso, né, porque senão vai acabar, senão eu não vou ter mais acesso àquilo, é um grupo restrito. Então, são emoções que podem fazer com que o consumidor ele seja mais encaminhado para uma compra, para efetivar a compra junto à marca, aquele produto, aquela empresa. Pensando nisso tudo, pessoal, nós temos as mídias sociais inseridas nesse processo. Então, a base das mídias sociais é o quê? Compartilhamento, troca, conversa e engajamento. Então, pensando em marketing de relacionamento, pensando em inbound marketing, pensando em tudo aquilo que a gente já falou, as mídias sociais, elas são uma ferramenta fundamental para que a gente possa aplicar essas estratégias mercadológicas, transformar isso em ações específicas de comunicação e de relacionamento com o cliente. Então, o web marketing ele deve sempre direcionar o conteúdo tendo em vista que terá um impacto maior na atenção do consumidor. Então, eu quero justamente gerar essa atenção que vai lá disparar gatilhos emocionais e vai iniciar as etapas no processo de compra no funil ou naquele processo de 5As, né? Então, aqui pode ser uma primeira ferramenta para que eu chame a atenção do consumidor e, eventualmente, depois uma ferramenta para que eu consiga ir monitorando e incentivando esse relacionamento que começou, né, que vai acontecer. Então, conhecer o consumidor é fundamental para a escolha da mídia social. Eu preciso falar com ele numa plataforma que ele está, né, que ele usa e que ele está aberto para isso. Então, se eu tento, de alguma forma, interagir em uma plataforma e o consumidor não está disponível, ou seja porque ele não está naquela plataforma, porque ele não quer ser abordado naquela plataforma, isso vai fazer com que ele não escute a minha voz, não escute a minha mensagem. E aí eu paro o processo na primeira etapa, né? Eu não caminho para as etapas seguintes, né? E eu preciso sempre ter clareza dos objetivos da empresa com o meio digital, né? As mídias sociais são uma ferramenta fantástica, como a gente tem visto, mas qualquer ferramenta ela vai ser mais eficiente quando eu utilizo ela com uma finalidade específica, né? Então, eu, como empresa, tenho que entender o que eu quero com isso, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos com as mídias sociais. Essa decisão eu tenho que tomar. Quais são os pontos positivos, né? É um espaço aberto para que os consumidores também falem, então eu tenho que lembrar disso, né? É ótimo isso, mas eu também tenho que entender que sempre pode haver um risco, né? Pensando como gestor e como alguém que está passando aquela informação, eu tenho que entender que isso vai ter uma reação, né? Qual é a reação esperada? Como que eu vou me comportar diante dessa reação, né? Como eu vou reagir a esta reação, né? Então, é fundamental que as empresas monitorem o que é dito sobre elas nas mídias sociais. Então, via os canais de atendimento, nas próprias mídias sociais, nas notícias propagadas, nas plataformas de avaliação. Então, todas essas mídias, todas essas ferramentas são fontes de informação ricas para o consumidor. Eu tenho que entender e conhecer aquilo que está sendo dito sobre mim em cada uma dessas ferramentas e, eventualmente, ir corrigindo o percurso, ajustando, melhorando também o meu produto, o meu serviço, para que eu tenha sempre avaliações positivas nessas plataformas. Então, aqui nós temos as principais referências dessa videoaula. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês e desejo a todos um bom estudo.